vamos falar de tempo hoje, amadas. Vamos falar um pouquinho de tempo, vamos falar um pouquinho desse ajuste temporal, né, do calendário pleiadiano, que eu tenho a honra, né, de ser uma porta-voz. E quem falava muito de tempo era o Einstein, que o tempo é relativo e ele não pode ser medido exatamente do mesmo modo e por toda parte. Essa frase dele é exatamente o conceito de tempo que a gente precisa começar a acessar lá da raiz, da consciência. Ele é relativo. E ele não pode ser medido do mesmo modo, porque o tempo a gente sente. Tá? Clarice Lispector também. Adoro essas duas pessoas. O tempo não existe. O que chamamos de tempo é o movimento de evolução das coisas. Mas o tempo em si não existe. Ou existe imutável e nele nos transladamos. Olhem essas palavras: evolução e transladação. Isso são palavras que estão dentro do calendário pleiadiano. Porque a cada espiral energética evolutiva, a cada 13 dias, a gente o quê? Translada, a gente faz uma volta, a gente faz uma elíptica e transcende a linearidade. E transcende aquilo que a gente estava falando ontem, da linha horizontal do nosso mapa, né? Do eixo. Deixa eu só encostar a porta ali, meninas, um pouquinho só. Zé. Pronto. Então, a gente transcende, né? O nosso objetivo é transcender o piloto automático da linha horizontal do nosso mapa, né? Que é a linha do ascendente e a que corta o nosso mapa horizontal. Essa linha, ela nos ajuda a lidar com a terceira dimensão. E se a gente até consegue acessar, né, o eixo que tem nessa linha, que nem, por exemplo, no meu caso, eu tenho um ascendente em Virgem. Então, eu tenho um eixo Virgem-Peixes de piloto automático na matéria. Então, é essa energia de Virgem e Peixes que pode me conduzir inconscientemente dentro desse piloto automático. Que nem, por exemplo, que eu tô lembrando aqui, da Aliana. Ela tem o ascendente em touro e do outro lado escorpião. Então, esse eixo touro-escorpião é o que conduz inconscientemente a gente dentro do piloto automático. E aí, como a gente precisa evoluir, transladar, a gente começa a utilizar o quê? A linha vertical do nosso mapa. Verticalizar para evoluir, tá? Então, aquele eixo, tá? Que verticaliza o nosso mapa é o que vai puxar o quê? A gente para essa transladação temporal, tá? Por isso que eu sempre falo, gente, mapa astrológico é vida, tá? E isso foi justamente tirado da categoria de ciência, tá? Lá na Europa, um pouco antes do Renascimento, eu não me lembro direito, eu não sou muito ligada em história da Europa, tá? Mas antes do Renascimento, a gente teve lá o período de trevas e coisa e tal, e tinha faculdade de astrologia. A faculdade de astrologia lá na França, na Sorbonne, era de 5 anos. Tal era o peso, tal era a importância que se dava para a astrologia naquela época. Né? E com isso que as pessoas elas acessavam uma outra perspectiva, elas acessavam um outro tempo. A nossa galáxia, a gente precisa entender que nós somos um micro de um macro. Tá? Assim no céu como na Terra, lei hermética. Tá? Isso é lei hermética. A nossa galáxia, meus amores, ela gira assim, ela é em espiral. A maior parte das galáxias tem essa forma em espiral, tá? Nós estamos aqui, ó, nós aqui.
tá? Se nossa galáxia, meus amores, move-se em espiral, seria coerente o tempo mover-se de forma linear assim, ó, cronológico, como a gente faz, presente, passado e futuro? Percebem a incoerência que há nisso? E lembrando que a astronomia, a geografia espacial, isso tudo eram matérias que eram ensinadas na escola. Eu ainda tive, eu ainda consegui ter essa geografia de espaço, essa geografia de galáxia, astrocartografia, assim, astrocartografia no sentido de entender, né, questão de galáxia, de entender essa astronomia. Porque para a gente precisa entender onde a gente está inserido. Só que isso, né, essa questão de forma linear, entender isso daí também fazia as pessoas pensarem. E isso foi tirado da escola também. Para o quê? Para jogar a gente ficar preso aqui, ó, no piloto automático. Tá, o piloto automático do tempo linear, a gente evoluiu sim. A gente conquistou muitas coisas, a gente cresceu até a página 10. Hora que chega aqui na página 10, você fala assim, mas peraí, a vida não é só isso. Pra onde que eu vou? Ah, é só aqui, mas isso aqui linear é muito chato. Não é só isso. E aí é esse ponto, tá? É esse ponto de inflexão, de inversão, esse ponto zero que a gente conversou ontem, tá? Ele pode ser as crises no nosso mapa, que envolve muitas vezes Saturno, Júpiter, Quirón, Urano, tá? E aí, esse ponto de inflexão, né? Acessar esse coração, acessar essas crises, é que vai o quê? Fazer com que a gente rompa essa forma linear e comece a acessar o quê? Multidimensionalidade, nosso eixo multidimensional. Acessar o quê? O nosso eixo vertical no mapa. Que é que vai o quê? Nos levar para essa linha de tempo frequencialmente mais elevada. Entendem? Então, quando a gente fala em desconstruir o tempo linear, a gente precisa entender que nós, deixa eu só ver o que é, que nós aqui, o nosso sistema solar, nós estamos aqui, ó, aqui o nosso solzinho, tá? Aqui tá nós a Terra, tá? Em volta da gente estão as constelações, o caminho das constelações que a gente falou ontem, né? Que é o caminho de Enki, o Anunnaki mesmo, tá? Enki, meus amores, foi o primeiro astrólogo do planeta Terra. Tudo que a gente sabe de astrologia, quem ensinou foi Enki, que ensinou para Ptolomeu, para Pitágoras, para Copérnico através da astronomia, tá? Então, tudo isso aqui é conhecimento pleiadiano. Tá? O nosso sistema solar, ele é a 8ª estrela das Pleiades. E então, a gente é a 8ª das Pleiades. E a gente recebe essas energias das Pleiades, que vai descendo, ó, em espiral. Por quê? Porque essa banda de fótons, essa energia taquiônica, essa frequência, ela não pode descer assim, ó. Porque se ela descer que nem um raio, ela queima a gente, porque a gente não consegue suportar. Então, essas energias das Pleiades, que é o nosso, como é que eu vou dizer? A nossa estrela central, que irradia essa energia de 5ª dimensão, que contém a frequência do calendário pleiadiano, que contém esse ajuste temporal, ela desce em espiral, tá? Por isso, tá? Que o tempo, ele é em espiral. Por isso, ele não é linear. Ele não é assim. Quando a gente concebe o tempo linear, meus amores, a gente está medindo espaço. A gente está medindo de um ponto A a um ponto B. E até agora, na nossa vida, o que a gente mediu? Espaço. Espaço. Por isso que a gente entrou em crise existencial. Porque a nossa alma não mede espaço.
A nossa alma mede frequência, a nossa alma sente, porque a vibração da nossa alma é em outra instância. Por isso que todas vocês chegaram num ponto de crise na vida de vocês, aonde vocês se sentiam tipo, a vida não pode ser só isso. A vida não é só isso. Esse ponto de crise é esse ponto inicial da espiral que fez vocês o quê? Começarem a desenvolver, a entrarem o quê? Em giro, entende? Nisso aqui, ó. Isso aqui. É isso aqui. É isso aqui. Vocês podem estar enxergando muito mais espiral do que vocês estão imaginando. E vocês podem muitas vezes fechar os olhos e enxergar a espiral. Às vezes enxergar, tipo, às vezes até ter um pouco de tontura, porque vocês estão o quê? Sendo reajustadas no movimento. Tá? Isso é o calendário pleiadiano. Basicamente.